Boa tarde, canoense. Boa tarde, amigo e amiga que nos acompanha nessa live diretamente aqui da Prefeitura Municipal de Canoas. Este é um momento de prestação de contas, porque tu, cidadão, tu, cidadã, tu que paga os impostos, tu que contribui, é muito importante que o gestor, que toda a nossa equipe preste contas do trabalho que está sendo feito. E hoje nós estamos realizando essa live para falar dos 100 primeiros dias. E hoje, com acessibilidade, eu queria fazer aqui um destaque especial à Georgia dos Santos e também ao Fernando Fortes, que estarão trazendo aqui, na língua brasileira de sinais, Libras, a oportunidade de que esta live seja acessível. Lembrando que a Georgia e também o Fernando, eles não estão usando máscaras neste momento, porque eles estão num lugar totalmente isolado, com todos os cuidados, e porque é muito importante que as feições, para que as reações, elas integram esta conexão e fazem parte da Libras. Então, quero agradecer, Georgia, agradecer, Fernanda, aí pela participação e a presença de vocês, porque era um compromisso nosso também de acessibilidade. Muito bem, vamos falar hoje sobre as ações. A gente dividiu em 4 grandes eixos. Nós vamos falar de salvar vidas e vamos ter a presença do nosso secretário da Saúde, Maicon Lemos. Vamos também falar de cuidar da cidade e vamos ter a presença da nossa secretária municipal de Serviços Urbanos, a Alessandra Ramalho. Também vamos falar de cuidar das pessoas, com a nossa secretária municipal de Educação, professora Sônia Rosa. E vamos, por fim, falar sobre a retomada do desenvolvimento, com a nossa secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Simone Sabet. Ao final, teremos aqui a presença do nosso secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, falando sobre 2 grandes programas, que eu sei que é do teu interesse da comunidade. Felipe Martini vai falar sobre Juro Zero e sobre Auxílio Emergencial Canoense. E para fechar, vamos ter a presença também do nosso vice-prefeito, Dr. Nedi de Vargas Marques. Vamos falar aqui de vacinação, a campanha que amanhã nós temos mais um passo. Então, vai ser aqui uma conversa bem rápida, mas também uma prestação de contas. E eu quero começar trazendo aqui para vocês um pouco desse balanço, começando aqui pelos nossos 100 dias, começando aqui pelas ações. Nós implantamos lá em 12 de janeiro o nosso plano de retomada do desenvolvimento de Canoas, com 55 metas, com 55 propostas, são 4 eixos, já falei desses eixos, salvar vidas, cuidar das pessoas, cuidar da cidade e retomar o desenvolvimento. Então são 4 eixos que nós apresentamos, que nós trabalhamos. Estes 100 dias, é claro que é o momento mais difícil, é o momento mais agudo, é um momento de crise profunda, mas nós estamos trabalhando com humildade, sem olhar para trás, sem ficar tirando pedras em ninguém, porque eu penso que aqui nós somos eleitos para resolver os problemas e não ficar criticando, atirando pedras, colocando culpa em outros. Nós estamos aqui para resolver os problemas, fazer as coisas acontecer. E eu quero começar também prestando contas. Foram 55 metas. Nós chegamos a 39 delas com a execução entre 71% e 100%. E nós chegamos a 13 metas que têm execução entre 51% e 70%. Essas 52 metas das 55, portanto, tiveram um resultado satisfatório. E das 55 metas, apenas 3 ficaram em torno de 50%, entre 40% e 50%. Não chegamos, portanto, a ter o nível de execução que é do amarelo para cima, que é acima de 51% de execução. Mas é muito importante isso, Nem sempre a gente consegue fazer tudo, mas a gente tem que ter determinação, humildade, trabalho, coragem para fazer as coisas acontecer.
É muito importante a gente fazer aqui esse balanço, né? Eu quero começar com o primeiro eixo, né? Que é salvar vidas, tá? E esse eixo é fundamental porque nós estamos falando da pandemia. Foram mais de 400 óbitos em março. Nós tivemos praticamente em março o número de óbitos que aconteceu entre março e dezembro do ano passado, portanto, o pior momento da pandemia. O que nós procuramos fazer? Queria lembrar a ti, canoense, que eu tomei posse no dia 1º de janeiro, às 10 horas. E já às 14 horas, junto com o secretário Michael Lemos, junto com o meu vice-prefeito Dr. Nedi, junto com o secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, Felipe Martini, junto com os nossos secretários, nós fomos visitar o Hospital Nossa Senhora das Graças, o Hospital Universitário, o Hospital Pronto-Socorro. Por quê? Porque nós, desde o início, entendíamos que era preciso a abertura de 94 novos leitos de UTI. A gente precisava ampliar a UTI. E por que isso? Porque nós tínhamos, entre março e dezembro, apenas 43 leitos. E veja, nós ampliamos 94 e chegamos a 137 leitos, o que foi fundamental para enfrentar esse momento mais agudo da pandemia. Também tivemos uma preocupação de abrir leitos de enfermaria, são leitos clínicos, com oxigênio, com estrutura. Foi fundamental para também salvar vidas. Nós nos olhamos muito o que aconteceu em Manaus e, portanto, o que aconteceu lá, tomamos providências, agimos, especialmente em janeiro, agimos lá no período de fevereiro, porque se nós não tivéssemos aberto nesse período, talvez não conseguíssemos fazer isso ao final de fevereiro, início de março. Portanto, foram 208 leitos. Só para ter uma ideia, a gente tinha 70 leitos entre março e dezembro, 70 leitos. E nós chegamos a 278 leitos de enfermaria, leitos clínicos, muito importantes também no atendimento à Covid. Se a gente olhar de uma forma global, como está aqui, essa colocação, são 302 novos leitos. Isso é um hospital, praticamente, que nós abrimos, nas nossas estruturas, não estruturas provisórias, são estruturas dentro do hospital, para atender os pacientes no momento mais agudo e no momento mais grave. Veja, uma outra medida fundamental foi a ampliação de testes. Se nós olharmos aqui de março a dezembro, nós estamos olhando a pandemia na sua primeira fase, a Prefeitura Municipal de Canoas aplicou 56.464 testes. Veja, de janeiro até agora, nós aplicamos 79.377 testes, são 135.841 testes aplicados desde o início da pandemia, quase 80 mil agora só nesse período. Isso é muito importante. Veja, nós criamos, implantamos 5 centros de testagem em massa. Por que é importante esses 5 centros de testagem? Desde o dia 4 de março até agora, nós fizemos testes em 42.950 pessoas. Em torno de 10% tiveram diagnóstico, ou seja, são mais de 4 mil, quase 5 mil pessoas que tiveram diagnóstico, e isso impediu que essas pessoas saíssem dali e fossem contaminar outras pessoas. Então, na medida que a pessoa tem um diagnóstico, mesmo o teste que é feito, pago nas farmácias, nós estamos fazendo ali gratuito para a população. 5 centros de testagem, aqui ao lado do avião, bem aqui próximo da Prefeitura Municipal, na Rio Branco, em Niterói, na Guajiviras e na Matias. Portanto, são 42.950 testes feitos até o momento, e isso é importante. Nos centros de testagem estão dentro daqueles testes anteriores que eu já havia mencionado, quase 80 mil testes até agora feitos, e especialmente nessa fase mais aguda, com 5 centros de testagem, são 42 mil testes em 40 dias, onde nós fizemos esses centros de testagem. Também ampliamos conhecimento de todos, a nossa UPA Rio Branco, a UPA que homenageia o grande prefeito Hugo Simões Agranha, essa UPA, bem como a UPA Boqueirão, que homenageia o grande prefeito Carlos Loreno Jacomazzi, essas duas UPAs passaram a ter estruturas anexas. Por que essas estruturas foram importantes? Primeiro, para separar o atendimento Covid e não Covid, que a pessoa podia chegar lá com outro sintoma e sair com a Covid. Então era importante separar o atendimento. Quando piorou a crise, a UPA passou a ser 100% Covid. E aí nós separamos os casos leves dos casos mais graves. E essas estruturas ainda estão funcionando agora, novamente com não Covid, sendo atendido nessas estruturas anexas, e a UPA para os casos Covid. Então foi muito importante esta ampliação, essa estrutura anexa,
para poder melhorar o atendimento da população. E fizemos a reabertura da nossa UPA Caçapava. Eu queria te lembrar que essa UPA foi inaugurada lá em setembro de 2010 e funcionava até a minha gestão, em final de 2016, ela funcionava 16 horas por dia. Foi feita a reforma, ficou fechado por 2 anos, reabriu como uma unidade básica, uma clínica de saúde da família, e nós entendemos agora, nosso compromisso também, falamos isso com a população durante todo o ano de 2020, da reabertura, nosso compromisso de campanha de reabertura da UPA Caçapava, e obviamente que isso é um compromisso que nós temos com a sociedade, né? E estamos honrando este compromisso com a reabertura da UPA Caçapava no bairro Matias Velho, esta UPA que nós fizemos a homenagem a um grande prefeito também, que foi o prefeito Liberty Dick Conter. O prefeito Dick, ele foi um prefeito que investiu muito na saúde. Portanto, também estamos fazendo uma homenagem a esse grande prefeito, né? 3 grandes prefeitos, cada UPA recebeu um nome, portanto, de um prefeito, né? Importantes prefeitos da nossa cidade. Essa UPA passou a ter atendimento exclusivo não Covid, 24 horas por dia. Portanto, mais uma UPA. Hoje nós temos 3 UPAs 24 horas na nossa cidade e isso é essencial, né? Especialmente neste momento, né? Para que a gente possa atender a população. A partir da experiência que nós vivemos lá, assistimos em Manaus, o que nós fizemos em janeiro e fevereiro? Procuramos a colocação de reservatórios de oxigênio. E isso foi garantido porque nós nos antecipamos, né? E colocamos 3 grandes reservatórios nas 3 UPAs, para que a gente pudesse atender os pacientes, porque a demanda, né, de oxigênio com a segunda fase da Covid foi totalmente diferente da primeira. Nós chegamos a multiplicar por 10 o uso de oxigênio, por exemplo, no Hospital Nossa Senhora das Graças. Isso em razão das características, né, da variante, né, da variação que aconteceu com a doença. Porque nessa segunda onda nós tivemos, né, um quadro mais grave e, portanto, tivemos que também ter estrutura de oxigênio, né, à altura do tamanho do desafio. Então foi muito importante essa medida. Outra medida essencial foi a contratação de 3 UTIs móveis. Por que isso era importante? Para levar da UPA até os hospitais. Foram mais de 170 pacientes que foram, né, remanejados da UPA para os hospitais com UTIs móveis, pessoas que estavam ali em situação grave que precisavam de um atendimento. E nós tínhamos a SAMU, mas a SAMU está para atender os pacientes, para atender acidentes. Então nós fizemos, né, a contratação de 3 UTIs móveis para fazer esse transporte no momento também mais agudo, né, da pandemia. Implantamos também durante 8 finais de semana, desde lá de fevereiro, agora até abril, 8 finais de semana, quase 10 mil atendimentos, são 9.517 atendimentos, são 3.089 consultas médicas, mais de 4 mil atendimentos de enfermagem, fizemos, né, 1.955 testes RT-PCR e mais de 340 testes rápidos. Tudo isso feito, né, no plantão Covid. Era um plantão que funcionava sábado e domingo em 4 unidades, uma na Rio Branco, uma na Matias, uma na Guajuviras e outra em Niterói, e dessa maneira funcionando das 8 às 8, 12 horas por dia. Isso foi necessário, agora já não é, porque nós tivemos, né, pouquíssimas consultas no último final de semana, então nós encerramos no último final de semana. Se for necessário, voltaremos a essa atividade, né? Voltaremos a esse serviço para a população. Mas foi uma medida necessária, o plantão Covid, né, com atendimento em 8 finais de semana. Fizemos também a reabertura. Veja, essa unidade teve um curto-circuito, foi fechada lá no final do ano passado, lá por volta de novembro, e ela estava fechada quando eu assumi. Né? Juntamente com o Dr. Nedi, o que nós fizemos? Fizemos a reabertura da nossa UBS Pedro Luiz da Silveira, em condições, né, para que pudesse dessa forma atender a população. Essa UBS fica lá no bairro Rio Branco, na rua, né, Mauá, uma unidade muito conhecida que homenageia também um grande líder comunitário que foi seu Pedro, lá no bairro Rio Branco. Né? Estamos agora, né, finalizando e vamos contratar 320 profissionais. Fechou agora dia 15 de abril o processo, né, de inscrição. São 320 profissionais, são 70 médicos, 50 enfermeiros e enfermeiras, 150 técnicos de enfermagem
e 50 agentes de fiscalização, essa equipe para que possa auxiliar, seja no trabalho de orientação, no trabalho de fiscalização, no trabalho de vacinação. São equipes, né, equipes médicas que vão se somar e de enfermagem que vão estar se somando à ação. Também tivemos uma preocupação de compra de insumos, né? Desde os materiais básicos e essenciais, nós não tínhamos nenhum teste quando chegamos, faltava, né, os insumos básicos, procuramos equipar, né, e também trazer monitores, adquirir monitores, bombas de infusão, respiradores, para que a gente pudesse lançar, né, e ter a ampliação das UTIs. Também tivemos uma ação integrada, né, de fiscalização, a nossa Guarda Municipal, em parceria com outras forças de segurança, Brigada Militar, Polícia Civil, né, Polícia Rodoviária Federal. Nós temos feito um trabalho forte, né, para evitar as aglomerações. Isso é parte também dessas ações de prevenção absolutamente necessária para evitar aglomeração. E também um trabalho que muitas vezes não é visto, mas acontece especialmente nas noites, nas madrugadas, que é a desinfecção, né, sanitária das ruas, né, dos nossos hospitais, das nossas UPAs, dos ônibus, né, que é também necessário para que a gente possa combater esta doença. Chegamos já a 53.671 vacinados na primeira dose, 14 mil na segunda dose, 67 mil doses aplicadas entre a primeira e segunda dose, e vamos continuar trabalhando aí com as vacinas. E implantamos também, que é importante colocar aqui, este acompanhamento, né, este monitoramento epidemiológico. Veja, nós não tínhamos essas informações que são projetadas aqui. Nós não tínhamos um mapa epidemiológico. Hoje nós temos um mapa onde acontece, onde ocorreram mais casos, né? Então lá na Matias ocorreram X casos, Niterói, Guajuviras, e casos por, né, 1.000 habitantes, que é importante também, porque nós temos mais casos na Matias, mas na Igara nós temos mais casos por 1.000 habitantes. Então permite a gente ter uma ação específica na Igara, em Niterói, na Guajuviras. Este é um trabalho muito, né, importante para a política de saúde pública, para a ação da Secretaria. E nós diariamente expedimos esse boletim que dá, né, os dados da ocupação da UTI, dá os dados de ocupação da enfermaria, né, dá os últimos casos, né, óbitos. Muitas vezes esses óbitos não são óbitos do dia, são óbitos que ocorreram muitas vezes algumas semanas atrás, às vezes até meses atrás. Por quê? Porque demora até chegar o resultado do laboratório do Estado, LACEN, mas a gente sempre informa, são oficializados, então esses óbitos são oficializados, né? Então aqui esses dados de testes, de recuperados, de pessoas, né, o total de casos da cidade, isso é informado diariamente para que tu possa acompanhar com transparência todas as informações, né? Aqui para a gente ter uma ideia da evolução da Covid, né? Este é um gráfico de casos confirmados por semana, né? Então nós temos lá o início da doença, poucos casos, e aí nós temos um crescimento. Esse crescimento se dá em que período? A partir de final de junho e início de julho. Nós temos uma primeira elevação. Aí vamos lá, passamos agosto, setembro, né, outubro, e aí em novembro nós temos uma nova elevação. Mas veja aí, vai caindo, né? Fica lá início de janeiro, né? E aí nós temos, especialmente a partir, né, de fevereiro, né, esse número que a gente pode ver é muito superior a tudo o que aconteceu entre março e dezembro, né? Mas felizmente nós temos uma queda, né, com as medidas, né, que nós tomamos para evitar aglomeração, o trabalho de fiscalização, os centros de testagem, a vacinação. Todo esse esforço permitiu que a gente reduzisse os casos, e isso, né, a redução, né, essa ação, ela foi fundamental para a gente poder chegar aqui nesse momento com mais força, fé e esperança, né? A gente vai ver que o mapa do Rio Grande do Sul não é diferente, né? Nós temos também uma elevação entre junho e julho, depois nós temos novamente ali por outubro e novembro, início de dezembro, e principalmente agora também, né, uma situação muito grave que ocorreu especialmente a partir de final de fevereiro e início de março, né, o mês de março, especialmente esse período de 45 dias entre fevereiro e março. A gente vai ver os óbitos, né? Veja aqui, nós temos, né, as primeiras semanas, né, poucos óbitos, nós temos uma aceleração
né? Infelizmente, nesse momento tão grave, tão agudo, né? Começa lá em junho, julho, depois temos de novo, né? Estabiliza, e aí nós temos lá em novembro, dezembro crescimento, mas não se compara efetivamente o que aconteceu. Pode ver as curvas, né? O que representa essa elevação. Felizmente nós conseguimos, a partir dessas medidas, reduzir, né? A gente pode ver que essa última semana nós temos lá quase né? Chegando antes da pandemia, antes dessa segunda onda da pandemia. E a gente vai ver que o Rio Grande do Sul também tem essas curvas, claro que ainda não houve uma redução tão significativa como o nosso, né? Como o nosso mapa aqui, com o nosso gráfico, mas também mostra uma redução, que é esse esforço, né, que foi feito da bandeira preta durante a noite, a bandeira vermelha durante o dia, com o sistema de cogestão, que foi essencial para que a gente pudesse, né, enfrentar este momento, né? Então, aqui é o balanço, portanto, das ações que foram, né, foram desenvolvidas, né, nesta ação, né, que é salvar vidas, né, que esse tem sido o nosso foco. Estou aqui ao meu lado com o secretário Maicon Lemos, né, nosso secretário municipal da Saúde. Secretário Maicon, né, de todas essas ações, qual foi o maior desafio de todos, Maicon? Boa tarde, prefeito Jairo, boa tarde a todos os canoenses que nos acompanham. Sem dúvida nenhuma, prefeito, o desafio de ampliar leitos no período mais difícil da pandemia, onde estávamos submetidos a uma nova variante, uma variante mais agressiva, uma variante mais letal, foi um dos desafios que, sem dúvida nenhuma, a administração municipal, a Secretaria de Saúde enfrentou de frente para buscar soluções. Então, ampliar o número de leitos de UTI 3 vezes mais, os leitos de enfermaria 3 vezes mais, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que pudéssemos passar por esse período difícil que foi essa onda, né, da pandemia no ano de 2021. Também citaria que a abertura da nossa UPA Caçapava para atender os casos não Covid, sem dúvida nenhuma, também foi uma das grandes ações da gestão municipal para poder garantir o acesso aos usuários do SUS nesse momento difícil que foi, né, esse novo ciclo da pandemia em 2021, que não temos como comparar com o que ocorreu em 2020, até porque seria uma nova variante muito mais agressiva, como nós acompanhamos nesse ano de 2021. Importante salientar que nós andamos na frente, fomos buscar a infraestrutura necessária para enfrentar esse período difícil pelo qual passamos. Então, a infraestrutura com a garantia de tanques de oxigênio nas nossas UPAs foi um diferencial também muito importante, o que garantiu que passássemos por esse momento difícil de forma segura. Sem dúvida nenhuma, a infraestruturação da rede de saúde de Canoas, com investimentos na atenção básica em saúde, a abertura das unidades aos finais de semana, foi um diferencial também muito importante no acesso aos usuários do SUS ao atendimento de urgência e emergência Covid. Tudo isso tratado de forma muito transparente, como nossos boletins diários, para que a população pudesse acompanhar os nossos indicadores a par e a tempo de como estavam acontecendo os desdobramentos da pandemia, trazendo sempre a informação para que todos pudessem acompanhar. Então, sem dúvida nenhuma, prefeito, a ampliação de leitos de UTI e leitos de enfermaria foi um dos grandes desafios da Secretaria Municipal de Saúde para poder entregar à população canoense, né, a segurança quanto às internações para os casos mais graves acometidos pela Covid-19, assim como a abertura de uma UPA 24 horas também num período de dificuldade, o que ajudou e muito a nossa comunidade nesse novo momento da pandemia que foi em 2021. Acrescentaria também a testagem em massa, né, que sem dúvida nenhuma nos permitiu fazer o isolamento daqueles casos confirmados e também garantindo que outras pessoas
não fossem contaminadas com a Covid-19. Obrigado, secretário Maicon Lemos, nosso secretário municipal da Saúde. Também parabéns a toda a equipe, né, que tem trabalhado muito, os nossos servidores, nossos colaboradores, seja da Secretaria Municipal da Saúde, também da Fundação Municipal de Saúde. Nós estamos trazendo, portanto, esta prestação de contas, é isso que nós estamos fazendo, né, destes primeiros 100 dias. É claro que temos muito aí pela frente, né, é um primeiro passo que nós estamos dando, mas é muito importante prestar contas. É isso que nós estamos fazendo, trazendo aqui, né, as ações, trazendo aqui este balanço. Nós vamos falar agora num segundo eixo. Né, nós vamos falar de algo que também, né, é essencial, que é cuidar das pessoas. Né? Nós vamos falar aqui desta ação, deste segundo eixo, né, que é cuidar das pessoas, tão importante nesse momento tão grave, tão agudo. Né? Vamos mostrar aqui a retomada, né, da segunda passagem, porque muitas pessoas não tinham condições, estavam tendo que pagar 2 passagens, e nós, né, fizemos todo esse trabalho de retomada. É um compromisso, né, que nós firmamos aí com a sociedade. Isso foi implantado lá em 1º de março de 2009, quando era prefeito, a integração tarifária, o uso do cartão, e agora nós retomamos, portanto, segunda passagem gratuita com 90 minutos, 1h30. Entre a pessoa entrar no ônibus, passar o cartão, ela tem 1h30 para pegar o segundo ônibus sem pagar. Então, voltamos aí com a segunda passagem gratuita que existia desde o início e que estava previsto. Por quê? Porque antes, lá em 2008, os ônibus eram como? Eram de bairro a bairro. Houve uma mudança e passou a ser bairro-centro. E por isso que a segunda passagem é gratuita, né? Porque era assim, ia lá da Rio Branco até o Guajuviras. Portanto, os ônibus passaram da Rio Branco até o centro e do centro até o Guajuviras. Por isso, quando nós implantamos lá em 1º de março de 2009, nós tivemos esse cuidado. Isso foi retirado, pois agora nós retomamos. O decreto previu em 1º de janeiro, nós estamos falando aqui de cuidar, né? Cuidar das pessoas. Depois vamos estar aqui com a nossa secretária Sônia Rosa, né? Sônia, que é a nossa secretária de Educação, que está falando aqui sobre cuidar das pessoas, tá? Então é importante a presença aqui da secretária Sônia Rosa, secretária de Educação, e depois nós vamos falar também sobre cuidar, né, da cidade, com a secretária Alessandra Ramalho, e depois nós vamos falar também sobre a retomada do desenvolvimento com a secretária Simone Sabin. Mas vamos continuar um pouquinho aqui com as nossas ações do nosso balanço, prestação de contas, né? Vamos ver aqui, nós também implantamos o monitoramento dos ônibus em tempo real, lembrando que tem um GPS em cada ônibus para a gente saber se está sendo feita as viagens ou não, né? Então é muito importante esse trabalho de fiscalização. É como se a gente tivesse um fiscal o tempo inteiro dentro do ônibus. Esse é o papel do GPS. Nós estamos retomando esse trabalho, já existia, né? Nós retomamos agora a fiscalização, não é à toa que foram aí mais de 80 multas, né, expedidas durante o mês de março por causa de horários que não foram cumpridos. Também desse esse cuidado, né, que nós estamos fazendo, cuidar das pessoas, a retomada da regularização fundiária. Já entregamos 253 escrituras. No período que eu estava na prefeitura, nós foram mais de 12 mil escrituras entregues. Nós retomamos esse programa, já entregamos 253 e estamos agora com 120 escrituras em finalização. Então, também é um programa muito importante, né, para a nossa cidade. Estamos trabalhando forte, né? Vamos falar um pouquinho aqui também da entrega do uniforme escolar, do material escolar para as nossas crianças, né? Tivemos, inclusive, a ajuda aqui da Força Aérea Brasileira, que nos ajudou a levar esse material para as nossas escolas, para que a gente possa, aí, nos próximos dias, começar a entrega deste material. Eu vou conversar depois na sequência com a secretária Sônia Rosa sobre isso, né? Porque é muito importante esse trabalho de educação. Nós já estamos com a nossa atividade remota, né? As crianças estão com a aula remota, mas nós temos que ir preparando, né? Depois com a vacinação dos professores, dos trabalhadores da educação, a gente vai voltar ao sistema híbrido, presencial remoto, e depois, né, se Deus permitir, a gente voltar novamente ao sistema presencial. Nós também não deixamos lá a cultura de lado, né? Lembramos aí a Lei Aldir Blanc, que nós estamos prestando contas, e é importante, são recursos públicos que vieram para os nossos artistas. E lançamos também um compromisso nosso, o edital do microcrédito cultural. A ideia é que no primeiro semestre lance o edital do microcrédito,
né? E no segundo, né, do nosso PIC, o Programa de Incentivo à Cultura, sempre no primeiro semestre e no segundo semestre, e, portanto, né, criando, né, uma segurança e criando políticas públicas na área da cultura. Também, né, falando aqui de cuidar das pessoas, nós tínhamos, né, 5 CRAs até 2016, quando eu assumi agora nós tínhamos 3, e agora nós estamos reabrindo o CRAS de Niterói, esse CRAS que foi fechado. Veja, um bairro como Niterói, João de Barro, não tinha um CRAS. Então, reabrimos agora o CRAS Niterói, agora temos o CRAS Niterói, o CRAS Rio Branco, o CRAS Matias Velho e o CRAS Guajuviras. 4, né, centros de referência e assistência social, onde o cidadão busca os seus direitos, busca seus documentos, busca, né, o cadastro único para o Bolsa Família. Tudo isso é feito no CRAS. Então, um trabalho muito importante dos nossos profissionais de assistência social. Estamos já ultimando a reabertura do restaurante popular, já estamos com o prédio pronto, pintado, limpo, né, o prédio adequado, a licitação já está em fase final e agora até o final de abril nós vamos retomar R$1, a pessoa paga R$1, serão, né, refeições de segunda a sexta, né, servidas, são 200 refeições com horários, com todos os cuidados, né, com a pandemia. E nós vamos estar fazendo, inclusive, com horários pré-determinados para evitar, né, que a gente tenha aglomeração. Então, mas é necessário, no momento que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão passando dificuldade, então é uma forma da gente também atender o máximo de pessoas, né, e isso nós vamos fazer dentro do que é possível hoje poder público. Mas retomando, o restaurante popular que foi fechado, né, e nós estamos retomando o mesmo lugar que estava lá, lembrando que esse prédio ficou fechado quase, né, em torno de 2 anos, né? E nós agora retomamos, a prefeitura estava pagando aluguel, né? Eu pedi para buscar o proprietário, já que estava fechado, e nós chegamos lá, não é que estava fechado, é que a prefeitura continuava pagando o aluguel e pagou durante 2 anos o aluguel sem usar esse prédio, né? Então agora nós estamos dando funcionalidade a ele, né? Quem passar ali na Boqueirão já vai ver, está pintado, está bonito, e vamos, né, limpinho, preparado para receber o restaurante popular, que é essencial nesse momento mais agudo. Estamos também já na fase final, vamos agora, né, até o final do mês de abril, sem ser na próxima semana ou outra, já começa o nosso auxílio emergencial municipal. Veja, foram 12 mil inscritos, 12.253 inscritos, grande maioria de mulheres, né, quase 90% de mulheres, né, e dessas, né, mulheres inscritas, 86% são chefes de família. E nós, né, vamos atender essa população de que forma? É um cartão com R$200 para alimentação, produtos de higiene e também rações para os pets. Então a pessoa vai comprar aquilo que é importante para a família dela. Não é a prefeitura que vai dizer quantos quilos de arroz ou feijão ela vai se alimentar. Ela vai comprar no mercado local. Portanto, é recurso que vai ficar aqui, com o nosso comerciante, com o nosso mercadinho, com o supermercado. Recursos que ficam na nossa cidade. Né? Ao mesmo tempo, ela vai receber, né, 20 passagens, são R$92. Para quê? Para buscar um emprego, para fazer um serviço extra. Isso é importante nesse momento. Às vezes as pessoas não têm passagem para procurar um emprego. Então são 20 passagens, ela vai receber isso. São 3 meses, renovável por mais 3, mas são 3 meses, portanto, que ela vai receber R$200 por mês, mais R$92 para passagens. E vamos também oferecer um curso para as pessoas. Todas as pessoas que vão participar vão receber um curso 8 horas por mês. Portanto, nós estamos falando 3 meses, 24 horas de curso. Por que que é importante? Porque não basta dar o peixe, nós estamos dando o peixe, mas tem que ensinar a pescar. E aqui nós estamos ensinando a pescar. E veja, ninguém está dando nada. Nós estamos tendo uma contrapartida, porque as 5 mil pessoas que vão participar, elas vão ter um trabalho comunitário. Elas vão ajudar, é meio turno de trabalho, são 4 horas, ela vai ajudar na limpeza de uma escola, na limpeza de uma praça, ela vai dar a sua contribuição para a comunidade. Portanto, um projeto inovador, Auxílio Emergencial Canoense, que nós, né, já fizemos a seleção, tem as 5 mil famílias e começa agora em abril. Retomamos também o nosso Prefeitura na Rua. Claro, agora não em pandemia, com a bandeira preta nós não podemos fazer, mas retomamos, fizemos já 1.181 atendimentos nas primeiras edições, começamos lá no iniciozinho de janeiro, paramos aí quando houve, né, depois do Carnaval, houve, né, a partir do dia 19, né, houve aquela decisão da bandeira preta, então nós suspendemos, voltando agora, né, voltando à normalidade, nós vamos voltar também com o Prefeitura na Rua.
Retomamos também o prefeito na estação, né? Muito importante a prefeitura na estação. Por que esse projeto é importante? Porque vai lá na estação, o prefeito, vice-prefeito, prefeitura na estação, né? Também um projeto retomada. Foram 281 atendimentos, atendendo bem cedinho, ali por volta das 6 horas até as 8h30. Não estamos atendendo agora, então, em razão da bandeira preta, né? E retomamos também o Prefeitura Aberta. São audiências que são feitas aqui no gabinete, aqui na prefeitura. Já retomamos também nós estamos fazendo toda a segunda-feira, né, o Prefeitura Aberta. São 15 audiências que são realizadas todas as segundas. E lançamos o Prefeitura Presente, onde não é o cidadão que vai até o prefeito, é o prefeito e o vice-prefeito e os secretários, é a prefeitura que vai até o cidadão. Portanto, Prefeitura Presente, também um outro programa, né? Esse é um programa inédito, né, que nós lançamos. Não estamos também, adotamos, né, o último que a gente fez foi no dia 19 de fevereiro, em razão também da bandeira preta, e vamos agora, né, retomando aí a normalidade, voltando para a bandeira vermelha. Nós vamos retomar, portanto, também essas atividades. Estamos aguardando apenas esse processo natural, né, de volta, né, à normalidade, que nós todos oramos e rezamos por isso, né? Essas ferramentas de participação já mobilizaram 1.745 canoenses, foram lá para cobrar, fiscalizar com prefeitura na rua, prefeitura na estação, prefeitura aberta e também a prefeitura presente, né? E para falar um pouquinho sobre essas ações, né, está aqui ao meu lado, né, a secretária Sônia Rosa, secretária, professora municipal, Sônia doutora em educação. A Sônia, que é uma alegria, né, Sônia, a gente poder trabalhar juntos e te perguntar como é que estão os preparativos, né? Porque a gente tem feito hoje um trabalho remoto, né? Nós temos aí uma grande participação, né, dos pais, das crianças, mas eu queria que falasse um pouquinho sobre esse trabalho de educação, do trabalho remoto, mas principalmente da previsão agora de entrega do uniforme e material escolar. Boa noite, Sônia. Boa noite, prefeito. Boa noite, canoenses que vêm nos acompanhando, né? É uma satisfação muito grande fazer essa prestação de contas, né, prefeito? Desses 100 dias aí de trabalho, de intenso trabalho. E é muito importante estar aqui para falar de diferentes ações que a Secretaria Municipal de Educação vem desenvolvendo, como o senhor mesmo falou na questão do ensino híbrido, né? Toda a instituição em rede desse ensino, embora estejamos no ensino remoto, mas a formação com os nossos professores, né, está sendo bem intensificada. A questão da retomada de limpeza nas escolas e a construção de 4 escolas novas, né, que permitirão aí maior acesso e também a qualidade aos nossos alunos, a avaliação diagnóstica, o chamamento de professores, né, para ocupar os seus espaços aí em turmas que precisam dos nossos profissionais da educação, e também a entrega, aí, como o senhor bem fala, né, dos insumos da educação, são os materiais escolares, os uniformes escolares, e também, prefeito, o material que vai ser entregue por Pacto da Alfabetização, né? Que os nossos alunos receberão, e nós estamos fortemente trabalhando no Pacto pela Alfabetização, no fortalecimento da alfabetização, da leitura e da escrita dos nossos alunos. E dizer que, então, do dia 22/4 a 4 de maio, estaremos, então, fazendo toda essa entrega com a comunidade, né? Aproveitando aí para comunicar aos nossos canoenses que observem toda a orientação das escolas, com as datas e horários específicos, que apenas uma pessoa, né, vá até a escola para retirar esses materiais, evitando a aglomeração. A gente vem trabalhando, né, nessa perspectiva, e será bastante importante os nossos alunos receberem esses materiais para poder acompanhar aí todas as aulas remotas dos nossos professores, aquilo tudo que está sendo proposto, e nós estamos com muito carinho preparando as nossas escolas para receber de forma presencial, se Deus nos permitir, não é? Com todo o esforço que o nosso prefeito vem fazendo aí, receber os nossos alunos nas nossas escolas com muito carinho. Importante que nós vamos lembrar, né, Sônia, que nós vamos ter todo o cuidado para evitar aglomeração, com o uso, né, do álcool gel, né, com o uso de máscara, evitando aglomeração. As pessoas vão ter horários determinados para ir, né? Essa é uma atenção que nós vamos ter para que não haja nenhum problema, né? Exatamente, nós já estamos trabalhando na comunicação, né, dessas datas, desses dias, desses horários, e é importante o uso da máscara, então, nesse dia, né, e evitar aglomeração. Por isso, reforçando a importância de uma só pessoa estar, né, nos locais para a retirada desses materiais. Quero aproveitar, prefeito, para agradecer aqui toda a minha equipe, que é um esforço
bastante grande, né? São 44 escolas e toda a equipe da Secretaria estará, então, em cada uma dessas escolas, junto com os nossos profissionais lá das escolas também, para poder fazer essa grande entrega aos cidadãos canoenses. Quero aqui mais uma vez também reforçar, né, Sônia, que nós, né, ontem eu estive com o secretário executivo do Ministério da Saúde, o Rodrigo Cruz, né, mais uma vez eu estive na outra semana, na semana passada eu estive com o ministro da Saúde, Dr. Marcelo Quiroga, e para ambos eu apresentei a nossa reivindicação, né, que os professores e professoras e os trabalhadores da educação, que tem os técnicos de educação básica, secretários de escola, né, o pessoal que faz a limpeza, a merenda, enfim, quem está hoje na escola trabalhando, que todos esses educadores, todos os trabalhadores sejam vacinados, né? Nós colocamos essa prioridade, pedimos ao ministro e ao secretário, né? Estamos lá com os prefeitos, nós temos um consórcio de vacinas, inclusive as prefeituras se dispondo a comprar essas vacinas para que nacionalmente seja aplicado para os trabalhadores na educação. Então é importante, né, Sônia, porque nós só vamos retomar a aula, é importante também ter a compreensão dos pais com segurança. Nós não podemos expor nem as nossas crianças, nem os nossos trabalhadores na educação, e é fundamental a questão da vacina, não é isso, Sônia? Perfeito. Eu, em nome de toda a categoria, prefeito, eu realmente agradeço todo o seu esforço. Nós temos acompanhado, né, em diferentes frentes a sua atuação para a busca da vacina na nossa cidade e o carinho especial que o senhor tem tido com os professores nessa perspectiva. Muito obrigada. Muito obrigado, nossa secretária municipal de educação, querida professora Sônia Rosa, estão aqui trazendo, claro que esse trabalho, né, de cuidar das pessoas envolve também outras secretarias, mas aqui trazendo um pouco também deste olhar, né, tão importante da educação. Nós vamos continuar, falamos, né, do primeiro, salvar vidas, falamos agora do segundo eixo, cuidar das pessoas, pois agora nós vamos falar de cuidar da cidade, né, a cidade que eu amo, todos nós amamos Canoas, os canoenses, né, têm este orgulho da nossa cidade, mas é preciso cuidar da nossa cidade. O que representa isso? É a zeladoria da cidade. E dentro desta ação, né, nós estamos, como a Sônia falou, vamos construir, né, iniciamos as obras de 4 escolas. A escola 7 de setembro, a escola Governador Walter Perarque Barcelos, a escola Rui Cirne Lima e a escola General Neto. Aqui foto, inclusive, da escola General Neto, está sendo feito lá a estrutura, né, exatamente para a gente fazer essa obra tão importante, né? A escolinha de madeira, que é o caso lá da 7 de setembro, que é o caso, né, também da Rui Cirne Lima, da Walter Perarque Barcelos, e a gente vai substituir por prédios novos de alvenaria. Também, né, recuperação da iluminação pública. Uma cidade bem iluminada é uma cidade mais segura. São 4.055 lâmpadas nesses 100 dias que a gente trocou, estavam queimadas e, portanto, inseguras nas ruas. Então é muito importante para o cidadão, para a cidadã, na frente da sua casa, né, a lâmpada trocada, a lâmpada, né, que estava com defeito substituída, porque isso traz mais segurança para a população. Também fizemos o conserto de 20 câmeras. Nós recebemos com 167 câmeras, nós tínhamos lá 57 câmeras com problemas, nós já consertamos 20, né, estamos trabalhando para consertar todos. Essa central de monitoramento é indispensável, né, para esse trabalho de monitoramento. Conseguimos, estamos tendo excelentes indicadores, redução de furto de veículos, redução do roubo de veículos, redução do roubo de pedestres, tivemos a redução, né, no atentado à vida, né, nos homicídios, nas mortes violentas em 45%. Este é, desde 2009, o melhor, né, trimestre desde 2009 até agora, até 2021. Entre janeiro e março, os melhores indicadores são exatamente agora. Então, a segurança é essencial com esse trabalho também de recuperação das câmeras. Eu queria lembrar que em 2016 nós tínhamos 186 câmeras. Eu recebi agora com 167, 57 estragadas, e nós já recuperamos dessas 57, 20 já foram consertadas. Também fizemos um trabalho essencial, a gente vai conversar um pouquinho com a secretária, depois a secretária Alessandra Ramalho, sobre isso, né? O choque de limpeza. Nós retomamos o choque de limpeza, cada semana nós estamos num quadrante. Veja, olha a quantidade de lixo que foi retirado, são mais de 12 mil toneladas de lixo que foram retirados, são 1.642 caminhões que foram, né, utilizados, que retiraram das ruas esses entulhos, né, um material, lixo.
São 18.286 metros cúbicos que foram transformados. Um grande esforço, um grande mutirão. Ainda não está como nós queremos, mas tem um grande esforço de toda a equipe que está trabalhando muito para deixar a cidade limpa. E também a recuperação, né, que está sendo feita das nossas praças. Né? Nós temos 130 praças, já recuperamos, né? Procuramos revitalizar 70, claro que ainda não conseguimos chegar a todas, mas já fizemos um esforço e estamos trabalhando também nos nossos 2 parques, seja o Parque Eduardo Gomes, seja o Parque Getúlio Vargas, para também deixá-los, né, à altura da nossa cidade. Então, a recuperação das nossas praças, revitalização, né, a limpeza dessas praças que é essencial. Também estamos fazendo a recuperação das academias. Nós tínhamos mais de 50 academias, mas elas têm que estar consertadas, têm que estar funcionando. Então, estamos recuperando também essas academias. Começamos agora, já tem 4 e vamos progressivamente também, né, recuperando as demais. Estamos fazendo também, cuidar da cidade, evitar alagamentos. Né? E por isso nós estamos fazendo um trabalho de prevenção, que é a manutenção. Nós temos 8 casas de bombas e essas casas de bombas têm que ter manutenção. Não pode simplesmente, né, não ter esse trabalho cotidiano. Então estamos fazendo essa manutenção, como a gente pode ver, né, aqui é uma foto de um trabalho das nossas equipes de recuperação dessas estruturas. Nós, né, também fizemos a limpeza das valas, todo esse sistema de drenagem, são valas internas, valas externas, são 57 quilômetros de valas, foram limpas, estão sendo limpas. Esse é um trabalho permanente, né, mas essencial se a gente quer preparar a nossa cidade, né, para momentos, né, agora nós estamos vivendo um momento, as chuvas não estão sendo tão intensas, mas é necessário estar preparado, é isso que nós estamos fazendo. Ao mesmo tempo da limpeza, uma coisa mais básica, que é a boca de lobo, né? E nós estamos fazendo, são 4.563 bocas de lobo, nós temos em torno de 25 mil na cidade, estamos fazendo um trabalho progressivo de limpeza para que a gente possa chegar à limpeza permanente, então, né, esse trabalho cotidiano de limpeza das bocas de lobo, dos PVs, né, que são essenciais, né? Também começamos, né, durante a minha primeiro mandato, segundo mandato, nós fizemos 113 quilômetros de pavimentação, foram 444 ruas, né, fizemos, né, o asfalto ruas que não tinham, as pessoas, né, pisavam no barro no inverno, né, tinham o pó no verão, ruas de chão batido. Nós estamos agora começando esse programa novamente, são 11 ruas lá no bairro Guajuviras que estão já iniciando esse programa de pavimentação. Muito bem, para falar um pouquinho sobre esse trabalho, para falar um pouco sobre esse esforço, né, desse choque de limpeza, veja, não é fácil, hein? São 12 mil toneladas de lixo que foram retiradas das ruas em Canoas, só para a gente olhando esses 100 dias. Eu vou conversar um pouquinho com a secretária Alessandra Ramalho, a secretária Alessandra é a secretária de Serviços Urbanos. Alessandra, como é que é esse desafio do choque de limpeza, junto com a tua equipe, né, liderando a equipe para deixar a cidade mais limpa e mais bonita e mais saudável, né? Porque nós também estamos em tempo de pandemia, limpeza é essencial. Essencial. Boa noite. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Nós iniciamos o nosso choque de limpeza no dia 4 de janeiro. Nesses 100 dias, como o senhor bem expôs ali, nós recolhemos 18.286 metros cúbicos de lixo. Temos muito ainda pela frente a se fazer, temos muito lixo pela cidade ainda. Nós estamos trabalhando no choque de limpeza uma semana em cada quadrante. Esse quadrante, ele é subdividido. A primeira semana a gente sempre trabalha no quadrante sudoeste, a segunda semana nós trabalhamos no quadrante sudeste, a terceira semana do mês no quadrante nordeste, a quarta semana no quadrante noroeste e um sábado por mês no quadrante centro. Todos esses quadrantes, a gente subdivide eles para podermos dar uma atenção especial a cada um deles, podemos fazer o nosso melhor. Nós tivemos um total de 12.628 toneladas de lixo recolhidas nesses 100 dias. Ainda existem muitos focos de lixo para que possamos, né, fazer esta limpeza e junto uma revitalização, para que possamos diminuir um pouco o lixo que hoje jogam dentro da nossa cidade, para mantermos uma cidade mais limpa, que isso para nós é essencial, né?
Secretário, também queria que falasse um pouco sobre esse trabalho da iluminação pública, né? Porque nós estamos falando aqui de trocas de luminárias, são mais de 4.000 luminárias, né? Mas isso também dá mais segurança para o cidadão. Como é que tem sido esse trabalho também de garantir a iluminação pública da nossa cidade? Sim, sim. Nós, dentro desses 100 dias, nós conseguimos fazer a troca de 4.055 lâmpadas que estavam queimadas, lâmpadas que estavam com algum problema. Fora a manutenção e o conserto de poste, reator, relé, braço. Conserto e manutenção nós realizamos 5.675 dentro destes 100 dias. Estamos trabalhando em conjunto com as subprefeituras, para que elas possam fazer uma blitz noturna, nos informar quais os pontos que devemos fazer as manutenções, porque se torna um processo mais célere do que esperarmos até o munícipe nos informar. Então, assim, trabalhando em conjunto, a gente consegue dar uma atenção melhor para o nosso município. Agradecer a nossa secretária, Alessandra Ramalho, secretária de Serviços Urbanos, e transmita, Alessandra, nossa gratidão a toda a equipe, né? Equipe valorosa, que tem trabalhado muito aí para deixar a nossa cidade limpa, pedindo a cooperação da população também, né? Porque esse lixo não foi sozinho para a rua, né? Essas 12.000 toneladas alguém deixou. Então vamos trabalhar para deixar a nossa cidade mais limpa. Obrigado, secretária. Obrigada. Vamos continuar com a nossa prestação de contas. Agora vamos para o nosso quarto e último eixo, né? Que é a retomada do desenvolvimento. E dentro deste eixo de retomada, nós focamos aqui a MEI. A MEI é a microempresa individual. É o eletricista, é o pintor, né, o técnico em manutenção, que tem, né, a sua microempresa individual, permite ele estar regularizado, né, ele ter os seus direitos previdenciários. Nós temos 26.000 MEIs na nossa cidade, mas é difícil às vezes a pessoa ter, né, acesso a um contador ou ter uma informação. Então, no escritório do empreendedor, a sala da MEI permite o quê? Da microempresa individual, a pessoa ter as informações, ter a orientação, ter essa assessoria. Então, lá no escritório do empreendedor, nós temos a sala da MEI, do microempreendedor individual. Também nós estamos fazendo um esforço para trazer novos investimentos na nossa cidade, né? Temos aqui a felicidade de receber a Avan, que é, sem dúvida, uma rede, né, reconhecida nacionalmente, e que escolheu a nossa cidade de Canoas, né, para instalar aqui. Serão mais de 400 empregos, né, que estarão sendo oferecidos para a população. Mas nós temos também outras novidades, a gente vai falar na sequência com a secretária Simone Sabin, esse grande esforço de trazer investimentos, de trazer empreendedores para a nossa cidade. Um momento de crise, né? O que nós precisamos? Tem desemprego, nós precisamos de emprego, precisamos atrair, né, os empreendedores para, né, chegar na nossa cidade, para implantar novos empreendimentos na nossa cidade. E para isso a gente precisa de celeridade, né? E nós, né, reabrimos o escritório empreendedor, não pode ficar fechado, né? O escritório é um momento mais difícil que o empresário, que o empreendedor. Então nós reabrimos o escritório do empreendedor, são, veja, 31.687 atendimentos nesses primeiros 100 dias. Então, um grande esforço. São 875 alvarás que já foram entregues. Então, um grande mutirão, tinha mais de 4.000 processos parados, e todo esse esforço, esse mutirão para fazer o escritório, né, desburocratizar, acelerar, para atender bem o nosso empreendedor, o nosso cidadão. Também estamos fazendo um refinanciamento. Por que esse refinanciamento é importante? A pessoa ano passado não conseguiu pagar o IPTU, não conseguiu pagar o ISS, não conseguiu pagar o imposto, uma taxa, ela pode agora parcelar, e sem juros, né, sem multas. Então isso permite que as pessoas possam recuperar. Então o Refis, ele ajuda as pessoas, mas também ajuda a prefeitura, porque esses recursos que nós vamos, né, estamos agora recolhendo com o Refis, nós vamos estar aplicando nos programas, né, sociais que nós vamos estar implantando, como Auxílio Emergencial Canoense, como o Juro Zero, que são, né, programas que vão estar sendo, né, financiados por esse. Então, se tu tem uma dívida, né, deixa de lado lá a multa, deixa o juro, paga a tua dívida de forma parcelada, e com isso tu tens, né, também possibilidade de ajudar a cidade. Também, né, estamos aí, vamos lançar agora até o final de abril, já temos a lei aprovada, que é o programa Juro Zero, né?
São 5.500 microempresas, são 3.000 mês, 2.500 microempresas. Microempresa é aquela empresa que tem, né, faturamento até R$360 mil no ano, e é muito importante, são R$5.000 para quem é microempresário individual, até R$10 mil para quem é microempresário. E com isso a pessoa vai ter uma carência, 2 meses, e, né, mais 32 meses para poder pagar este, né, valor. Ou seja, ela vai pagar apenas o valor que ela recebeu e os juros serão absorvidos pela prefeitura. Portanto, a pessoa pegou de 5 mil, ela não vai pagar juros, ela vai só devolver os mesmos 5 mil. Pegou 10 mil, ela vai pagar os 10 mil em praticamente 3 anos, que é o projeto, né, que nós vamos estar implementando. Projeto inovador que nós estamos viabilizando. E eu queria falar um pouquinho sobre esse desafio de trazer empreendimentos com a secretária Simone Sabin, que é a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação. Secretária, boa noite. Como é que é a alegria de poder ter esses grandes empreendimentos, né? A gente tem hoje a Avan, né, que está chegando, temos outros empreendimentos, temos aí a Farmácia São João com a sua loja número 800, hoje já está discutindo a possibilidade de ter um centro de distribuição aqui, estamos conversando sobre isso. Nós temos, né, a Escola Leonardo da Vinci, que veio aqui para Canoas, escolheu Canoas. Nós temos outros empreendimentos que nós, por questões de confidencialidade, não podemos falar. E temos o grande investimento da Quântico, né, que vai ter o maior data center, né, da América do Sul, o mais seguro, o mais confiável, investimento de 400 milhões. Né? Como é que tem sido esse esforço, secretária? Tu que tens liderado esse trabalho, né, junto aos nossos empreendedores e empresários que estão vindo para Canoas. Boa tarde, prefeito Jairo Jorge, boa tarde a todos os nossos amados canoenses. Realmente tem sido um grande desafio, né? Nós trazemos novas empresas e mantermos as empresas que estão na cidade no meio de uma pandemia. Mas um trabalho em conjunto, né? O prefeito tem nos dado uma autonomia de nós podermos trabalhar com uma boa equipe, nós conseguimos trazer novas empresas para Canoas, estamos conseguindo manter as nossas empresas, e até eu vou passar um dado agora para o prefeito, que nós tínhamos 280 empresas que estavam à beira de fechar, e nós já conseguimos recuperar quase todas, estamos só faltando 42 empresas. Então, é muito importante, sim, a gente trazer novos empreendimentos, como nós fizemos. A Avan foi um trabalho que a gente conversou bastante com eles, porque eles estavam bem desgostosos, né, prefeito? A Quântico, que está em pleno vapor, provavelmente na próxima semana já estão levantando os prédios, porque as fundações já foram feitas, e a Quântico já nos trouxe resultado, porque outras empresas já nos procuraram. O Assum, que é um supermercado que está abrindo 200 vagas de emprego, que nós estamos selecionando os currículos, né? A São João, com esse CD, que nós hoje à tarde, também, hoje de manhã também nós nos encontramos para acertar mais um pouquinho. Então, é importante, sim, porque quando a gente fala de empresas, a gente também está falando de pessoas. Então, cuidar das empresas, cuidar de um CNPJ, também está se cuidando de um CPF, também está se cuidando de famílias, né? Também estamos trazendo saúde para essas famílias, porque todo pai de família, toda mãe de família, ela quer trazer condições para a sua família. E as condições da dignidade estão no trabalho. Então, a gente tem que trabalhar, e nós estamos trabalhando fortemente com todos os setores. Não é só com o grande empresário, com o pequeno empresário, com o médio empresário. Nós estamos cuidando também da agricultura familiar. Hoje mesmo eu estive numa chácara lá no fim do bairro Rio Branco, uma chácara maravilhosa, onde está à frente uma mulher. Né? Então, a gente tem que cuidar da agricultura familiar, que são 70 famílias em Canoas, né? Dos nossos artesãos. Nós temos que cuidar de todos, e nós estamos fazendo isso, com um trabalho árduo, mas com o coração e não deixando ninguém. Nós, desde o princípio, como o senhor determinou, estamos atendendo todos. Secretária, como é que é também esse trabalho do escritório, né? Porque o escritório está de portas fechadas, nós abrimos e tem ficado aberto sempre, sim, né? Sempre. Como é que é esse trabalho do escritório? São 31 mil atendimentos, né? É importante as pessoas terem a noção. E só em 100 dias são 31 mil atendimentos realizados. Sim, né? Foram 31 mil atendimentos realizados entre online e presencial. A grande maioria foi realmente presencial. Nós cuidamos todos, usamos todos os protocolos sanitários, né? Mas não deixamos de atender ninguém. Nós agendamos desde as 9h30 da manhã até o final das 5 horas, nós agendamos as pessoas, atendemos, e nós sentimos a necessidade, prefeito, e também
sobre o seu comando, de ampliar a Sala MEI, porque era um local onde o pequeno empresário chegava lá e ele não tinha aquele atendimento, não tinha nem lugar para botar 2 pessoas. Então, nós ampliamos, fizemos uma sala com mesa de reuniões, 2 computadores, onde eles podem acessar com seu CPF e fazer as suas consultas na internet. Nós ampliamos também a sala para fazer cursos. Inclusive, nós estamos preparando um curso Como Sair da Crise. Então, isso vai ser muito importante também, porque nós vamos ajudar empresas que estão com dificuldade e nós vamos ensinar como sair da crise, porque para tudo tem um jeito, né? A gente sempre consegue dar um jeito. Obrigado, secretário Simone Samim. Parabéns à tua equipe, né? Esse trabalho, esse esforço de trazer aí muitos empreendimentos para a cidade. Isso é muito importante. Eu que agradeço, prefeito, pela autonomia que o senhor nos dá. A gente se sente muito seguro em poder trabalhar. E agradeço toda a minha equipe que tem abraçado junto comigo todo esse trabalho. Muito obrigada. Muito importante esse esforço, né, de trazer mais empresas, trazer mais oportunidades para a nossa cidade. Nós vamos falar na sequência sobre 2 grandes projetos, né, que é o Auxílio Emergencial Canoense, o Juro Zero, né, com o nosso secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, o Felipe Martini, porque é isso que nós temos que fazer, né, trazer mais empresas, mas também olhar para as empresas que estão, como disse muito bem a secretária Simone Samim, porque atrás de um CNPJ estão famílias, não é um número apenas, tá? São famílias, são sonhos. Hoje as empresas estão fechando. Quantas famílias hoje, né, estão, né, muitas vezes no desemprego, estão na crise? Então nós temos que olhar para as empresas, para as microempresas, para as MEIs, né, olhar também para as novas empresas que vêm para a nossa cidade. Então esse é o esforço, né, porque é olhar para as pessoas que estão sofrendo. Quando a gente fala, né, triplicar os leitos de UTI, como nós fizemos, qual é o esforço que nós estamos fazendo? Porque ao triplicar os leitos de UTI, sair lá de 43 e chegar, né, a 137, a gente salvou vidas. Porque esses leitos foram fundamentais para que as pessoas pudessem ter assistência. Quando a gente aumentou de 70 para 278 os leitos de enfermaria, nós estamos salvando vidas. E isso é importante, é trabalhar sem parar esses 100 dias, fazendo a nossa obrigação, é importante dizer isso. Nós estamos cumprindo a nossa obrigação, é esse o nosso papel, é para isso que nós estamos aqui. E 2 projetos, né, que nós defendemos e que nós estamos colocando em prática, né, que é o projeto Auxílio Emergencial Canoense, 5.000 famílias, e o programa Canoas Juro Zero. E eu quero conversar aqui com o nosso secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, querido Felipe Martini, que está coordenando exatamente, né, Martini, esses 2 projetos tão importantes. Boa noite, Martini, queria que falasse primeiro sobre o nosso projeto Auxílio Emergencial Canoense. Boa noite, prefeito Jairo, um prazer mais uma vez estar participando aqui da live da Prefeitura Municipal de Canoas, mas como sempre falo, prefeito, no início das minhas falas, eu quero, antes de mais nada, me solidarizar com os 22.977 gaúchos e os 1.183 canoenses que tiveram suas vidas interrompidas pela Covid-19. Então aqui vai minha solidariedade, o meu carinho e o meu afeto para essas pessoas que sofreram e sofrem com a perda dos entes queridos. Mas também quero fazer uma referência ao nosso bairro Guajuviras, que amanhã vai fazer 34 anos da sua constituição. Amanhã o bairro está de parabéns, é mais um aniversário, um bairro importante da nossa cidade, aonde o senhor, quando foi prefeito, nas outras 2 oportunidades, valorizou muito aquela comunidade, com escolas, com praças, né, com o Parque Canoas de Inovação, trazendo emprego e desenvolvimento para toda aquela região. Mas, prefeito, falando aqui agora do auxílio emergencial canoense, essa foi mais uma agenda que foi proposta já na constituição do teu programa de governo no ano eleitoral, né, muito antes, né, de tu tomar posse como prefeito. Então foi uma agenda constituída para que a gente pudesse amenizar o sofrimento das pessoas com relação aos impactos que a pandemia causa no dia a dia de todos nós, de todos os gaúchos, de todos os canoenses. E esse programa foi colocado em prática, né, onde nós vamos contemplar, como o senhor colocou, 5.000 famílias, as famílias que têm maior vulnerabilidade na nossa cidade. Veja, prefeito, que das 5.000 pessoas, 86% foram mulheres chefes de família.
e 98% dessas pessoas estão desempregadas. Então, para ver a importância desse projeto, e também quero aqui saudar a Câmara de Vereadores, né, que votou e aprovou esse importante projeto social, para a gente poder, dessa forma, estar levando um pouquinho de conforto. Não é o necessário, né, prefeito? Nunca será o suficiente, mas é uma forma que a Prefeitura achou, construiu com a sua orientação para que a gente pudesse estar levando um pouquinho mais de conforto para essas famílias. Então, são 5.000 famílias que vão receber esses R$200 né, todos os meses, através de um cartão que vai ser, né, carregado com esse valor. Mas esse projeto tem uma grande diferença de todos os outros auxílios que estão aí no país inteiro. Veja que aqui em Canoas, até dias atrás, Canoas e apenas o município de Igrejinha tinham um programa social com essa envergadura. Então são os R$200 que vai receber através desse cartão magnético, mas a pessoa tem que devolver para a sociedade, para a cidade de Canoas, com 4 horas mensais de serviço comunitário, seja numa limpeza de uma praça, na conservação de um prédio público, na recuperação de uma escola. Muito importante isso, afinal de contas, o ano passado, o ano de 2020, as nossas escolas foram abandonadas, e aqui faço um link muito rápido, e também já saúdo, né, o início de reforma de 4 novas escolas, já antes desses 100 dias de governo, prefeito, completados. É mais uma ação, mais uma meta atingida nesses 100 dias de governo. Essas pessoas vão devolver para a sociedade, como disse, então, com 4 horas trabalhadas. E vão receber da Prefeitura mais 8 horas mensais de um curso de qualificação profissional, prefeito. Como esse curso tem uma duração de 3 meses, então são 24 horas de curso e são R$600 ao longo desses 3 meses. Tudo isso podendo ser prorrogável por mais 3 meses. Então é um projeto, né, como disse, que contempla 5.000 pessoas que estão num estado de vulnerabilidade, um projeto inteligente, inovador, criando também frentes emergenciais de trabalho, para ajudar a cidade, para preparar as pessoas para o futuro e também para poder estar, dessa forma, né, incluindo o cidadão com relação à mão de obra que ele presta dentro do município. Porque ele trabalha, ele se sente parte disso. E para completar esse ciclo, prefeito, as passagens. São R$92 de passagens, 20 passagens, né, no cartão teu, para que as pessoas possam se deslocar para cumprir essas 4 horas de trabalho e também para ir atrás de uma recolocação no mercado. Felipe, também está um projeto Auxílio Emergencial Canoense já, né, em curso, teremos até agora, final de abril, já as primeiras atividades, começamos a colocar em funcionamento e nós já enviamos no início da semana o projeto do Juro Zero, Canoas Juro Zero, e ontem foi aprovado por unanimidade. Também a nossa gratidão aqui a todos os nossos parlamentares, vereadores, vereadora, que aprovaram esse importante projeto. Queria que tu falasse um pouco para os canoenses, né, nesse nosso diálogo direto de prestação de contas, desse projeto novo, né, Canoas Juro Zero. É mais um projeto muito importante, prefeito Jairo, para a gente, como disse, amenizar os impactos da pandemia na nossa cidade. A gente cuida das pessoas e também vamos, dessa forma, estar cuidando das nossas empresas. Veja que nós vamos atender, né, uma gama importante de microempreendedores individuais, né, as nossas MEIs, e também os nossos microempresários. Esse projeto do Juro Zero, ele iniciou lá na cidade de Lages, em Santa Catarina, com o prefeito, na época, Raimundo Colombo, que depois se tornou governador do estado de Santa Catarina e levou esse projeto para o estado, o que deu muito certo. Mas nós temos aqui algumas peculiaridades, prefeito, né, que serviu para constituirmos esse importante programa que será o nosso Juro Zero. Nós vamos estar contemplando, antes de mais nada, 5.500 empresários na nossa cidade, divididos entre MEIs e microempresários, mas também nós vamos estar, de forma direcionada, contemplando um segmento que foi o mais atingido pela pandemia, que é o setor de entretenimento em geral, bares, restaurantes, aquela pessoa que desenvolve cultura, aquele cantor, são as pessoas que têm, obviamente, na sua atividade econômica, a aglomeração. Sem aglomeração, essa atividade não se desenvolve. Por isso, a importância de nós também olharmos para essas pessoas e para esses segmentos,
Obviamente, nós, dentro da lei, nós temos lá, né, no cadastro, na classificação nacional de atividade econômica, né, que é o CNAE, se a pessoa se enquadrar, né, se a empresa se enquadrar nesse CNAE, vão ser contemplados também. E um outro diferencial, prefeito, que o senhor solicitou que nós achássemos algumas alternativas, que era justamente poder contemplar aqueles empreendedores que, ao longo dos últimos 12 meses, tiveram alguma restrição de crédito, e devidamente em decorrência da pandemia e da redução da atividade econômica. Então, é um projeto inovador com relação ao juro zero ou ao microcrédito de Santa Catarina, porque nós vamos contemplar uma atividade, né, segmentos específicos, que são do entretenimento e da cultura em geral, mas também nós vamos poder contemplar, prefeito, aqueles que têm né, a sua empresa negativada por algum órgão de proteção ao crédito. Estamos com isso, Martini, atendendo 5.000 pessoas com auxílio emergencial e 5.500 empresas, né? Nós temos aí as MEIs, microempresas individuais, 3.000, e 2.500 microempresas. Né? É importante lembrar que é um valor de R$5.000, né, para a MEI e até R$10.000 para a microempresa. Isso, todos esses recursos, né? Nós temos aí mais de 10 milhões, né, que nós vamos estar colocando no projeto auxílio emergencial e 40 milhões que nós vamos estar injetando, ou seja, são 50 milhões que nós vamos estar injetando na economia nos próximos meses. Como é que tu vê o impacto disso para a nossa cidade? Isso é importante, prefeito, tocar nesse ponto específico. Veja que no auxílio emergencial canoense, o cartão que é carregado com os R$200, ele automaticamente só pode ser utilizado aqui na nossa cidade. Então o cidadão, ele tem, né, que exclusivamente gastar esses recursos na cidade de Canoas. Veja que também ele só pode adquirir, né, alimentos, gás de cozinha, né, material de higiene, ração para pets, não pode comprar, por exemplo, bebida, né, álcool, bebida alcoólica e cigarro. Se ocorrer de algum estabelecimento ser flagrado, né, vendendo para esse cidadão algum desses dois tipos de produtos, ele vai ser multado. E com relação ao juro zero também, são 40 milhões injetados diretamente na veia do nosso município, porque as empresas que serão contempladas, elas precisam ser, né, ter a sua atividade econômica desenvolvida aqui na nossa cidade. Obrigado, Martini. Felipe Martini, que é nosso secretário de Governança e Enfrentamento à Pandemia, que nos trouxe aqui esses dois importantes projetos, né? O Auxílio Emergencial Canoense e também o projeto Canoas Juro Zero. Veja, todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho foi exatamente, né, buscar, de um lado, salvar vidas, de um outro lado, cuidar das pessoas, cuidar da cidade também, mas retomar o desenvolvimento. Ou seja, são esses os 4 grandes eixos, as 4 grandes ações que nós procuramos. Aí é claro que o nosso foco, especialmente, tem sido a questão da vacinação, né? Eu estive ontem em São Paulo, né, e estive com o em Brasília, estive com o secretário executivo do Ministério da Educação, estou integrando, né, em nome de Canoas, estou integrando um consórcio nacional, são mais de 2.000 municípios, são 172 municípios aqui do Rio Grande do Sul, são 2.000 municípios no Brasil, eu integro a direção desse consórcio, chama-se Conectar, é um consórcio para compra de vacinas. Esse consórcio é liderado pelo prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, e juntamente com ele ontem, com o prefeito de Ribeirão Preto, o prefeito lá de São Paulo, o prefeito de Cascavel, Paraná, e a prefeita de Abaetetuba, no Pará. Nós 5 estivemos ontem lá no Ministério da Saúde, representando esses 2.000 municípios, para ver a compra de vacina. Nós estamos, né, os municípios estão mobilizados para comprar vacinas. Nós queremos, eu já tenho aqui, né, reservado recurso para comprar vacinas. Nós queremos comprar 400 mil doses de vacina. Estamos negociando com a Sputnik V, estamos negociando com o Fundo Soberano Russo, para que a gente possa fazer a aquisição. E ontem nós fomos lá no Ministério, para quê? Para discutir com o Ministério como podemos fazer isso. Quais são as alternativas para isso, né? Se o governo federal, né, pode nos ajudar na logística, fazer essas vacinas chegarem, né, da Rússia até o Brasil, tudo isso a gente foi conversar, quais são os caminhos, né? Não estamos aqui para brigar, para fazer disputa de beleza, nós estamos aqui para somar, junto com o governo estadual, o nosso governador, junto com o governo federal, com o presidente,
porque esta é hora de união, não hora de divisão. E amanhã mais um passo, hoje chegaram mais vacinas, mais um passo, né, e nós vamos estar vacinando todas as pessoas com 62 anos, né, a partir de 62 anos. A semana passada foi 63, agora desce um pouquinho mais, 62 anos. Então, a partir amanhã cedinho, já às 8 horas, começa a vacinação. Eu estou aqui com o meu vice-prefeito, Dr. Nedi de Vargas Marques, já fez a primeira dose, está esperando agora, vai estar chegando pertinho já da segunda dose. E esse trabalho, né, Nedi? Todos os dias, é importante que os canoenses saibam, eu e o Nedi temos as reuniões, né? Reuniões que a gente faz para discutir a questão da pandemia, para discutir as ações do governo. E um trabalho, Nedi, muito importante é a vacinação. Então, eu queria que falasse um pouco sobre esse nosso esforço da vacinação. E amanhã também, né, o chamamento aí aos nossos amigos canoenses que têm aí 62 anos ou mais para a vacinação. Boa noite, doutor Nedi. Boa noite, prefeito Jairo Jorge. Boa noite às pessoas que estão nos acompanhando. Pois é, prefeito, realmente nós estamos enfrentando essa pandemia, essa doença terrível que já ceifou a vida de mais de 1.000 canoenses. E, por incrível que pareça, prefeito, as medidas adotadas pelo nosso governo, com a sua orientação, com a sua gestão, foram eficazes, porque se não fossem as medidas adotadas pelo nosso governo, prefeito, por certo, poderíamos ter enfrentado uma mortalidade superior a essa. Veja bem, só o que pode salvar vidas, prefeito, indiscutivelmente, considerando que não existe ainda, a ciência ainda não conseguiu descobrir um remédio para exterminar com essa doença, lamentavelmente, é exatamente a vacina. Nós aqui em Canoas, sob a sua orientação, temos feito todo o possível, temos trabalhado muito para vacinar. Veja bem que já foram, entre primeira e segunda dose, mais de 67.000 pessoas vacinadas aqui na nossa cidade. Obviamente, e por decorrência de que essas vacinas são encaminhadas pelo governo federal e alcançadas para os municípios pelo governo estadual, nós dependemos da chegada das vacinas aqui em Canoas para que pudermos aplicar e vacinar os nossos canoenses. Mas mesmo assim o esforço está sendo muito grande. Já foram vacinados de 63 anos ou mais, todos os idosos nessa faixa etária, pessoas acamadas, idosos acamados, e idosos residentes em asilos, e também as forças de segurança pública, por exemplo, a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, os agentes de trânsito. Então, prefeito, nós estamos fazendo todo o possível aqui em Canoas, o governo liderado pelo senhor tem atuado muito forte, porque tem absoluta certeza de que é só a vacina que leva a esperança de as pessoas encontrarem a imunização e vencerem esse vírus maldito. Nós temos muita alegria, prefeito, de poder dizer aqui que o senhor faz parte desse Conselho Nacional de cidades que estão gestionando no sentido de comprar mais vacinas. O senhor faz parte da Grampal e o senhor é também integrante desse Conselho Nacional de prefeitos. O Conselho Fiscal é ocupado pelo senhor. Ontem o senhor esteve lá. Nós aqui de Canoas tomamos conhecimento, lhe assistimos de lá, o senhor gestionando no sentido de obter a autorização para comprar mais vacinas. Então, prefeito, é um momento muito importante, um momento em que nós precisamos alcançar a vacinação o mais rápido possível de toda a população de Canoas, e o trabalho que o senhor está desenvolvendo encaminha nesse sentido. Então, quero aqui, prefeito, cumprimentar os canoenses que já foram vacinados, eu já fui, e agora no dia 26 vou tomar a segunda dose, mas todos estamos confiando muito na sua liderança para que possamos alcançar o maior número e, se Deus quiser, todos os canoenses serem vacinados. Esse é o nosso esforço, né, doutor Nedi? Nós estamos lutando para comprar 400 mil doses, veja, 400 mil doses para 200 mil canoenses, com que a gente vacinou. Se a gente conseguindo essas doses, a gente teria rapidamente 100% dos adultos. Ainda não há autorização para vacinar crianças, né, jovens e adolescentes, mas
acima de 18 anos, com 400 mil doses, 200 mil canoenses. Com o que nós já vacinamos, nós, né, chegaríamos a 100% dos adultos, que é muito importante, e por isso nós estamos determinados, né? Já temos a reserva, fizemos economia, né, para deixar recurso reservado para a compra de vacina. São recursos que estão aí e, claro, estamos juntos com o governo federal buscando, né, vacinas para que a gente possa, doutor Nedi, trazer, né, mais esperança, né? Porque a vacina é a esperança, a vacina é a forma e o caminho para a gente derrotar essa doença tão triste que já ceifou a vida, né? São 1.183 canoenses, né, que tiveram, né, as suas vidas, são famílias, né, que estão sofrendo porque essas vidas foram perdidas. Não é isso, doutor Nedi? Pois é, prefeito, indiscutivelmente, a vacina é a saída, a vacina é a solução. Agora, nós temos que lembrar também, prefeito, que as medidas, as ações praticadas pelo nosso governo, sob a sua liderança, prefeito, foram extremamente importantes, como a instalação de novos leitos de UTI, que foram triplicados aqui na nossa cidade, leitos de enfermaria. Imagine os canoenses se nós tivéssemos tendo que enfrentar esta pandemia terrível com somente 43 leitos de UTI, que era o que tinha quando nós assumimos o governo em 1º de janeiro. Mas nós temos que ter fé que vai dar certo, o senhor haverá, com a luta que o senhor está empreendendo, o senhor haverá de obter êxito, prefeito, e poder comprar essas 400 mil vacinas, porque assim os canoenses todos seriam vacinados, seriam imunizados e ficariam garantidos de que não seriam acolhidos por essa doença maldita. Vamos ter fé, prefeito, vamos usar máscara, vamos usar o álcool gel e ter foco no sentido de que nós precisamos nos cuidar e evitar aglomerações. Obrigado, doutor Nedi. Quero, ao encerrar essa nossa live, é uma live de prestação de contas, que é muito importante prestar contas, porque o cidadão, a cidadã escolhe, né, elege, nós tivemos a eleição ano passado para escolher o prefeito e o vice-prefeito. Nós, eu e o doutor Nedi, a partir do dia 1º de janeiro, passamos a ser o prefeito e vice-prefeito de todos os canoenses. Nós governamos para todos, né? Os que votaram e os que não votaram. É assim que tem que ser. Eu sou prefeito de todos. E é o momento de prestar contas do que foi feito. São 100 dias, é quando o governo mostra a sua personalidade, se fez, se não fez, e estamos aqui colocando aquilo que conseguimos fazer. Não foi possível fazer tudo, né? Mas é com humildade que nós estamos olhando o que fizemos, mas também olhando o que nós queremos fazer. Vamos continuar trabalhando, são só os 100 primeiros dias, porque nós somos eleitos para 4 anos, mas são os 100 primeiros dias. Mas é muito importante prestar contas, porque o governante, ele não é o patrão do povo, ele é um empregado do povo. E se ele é um empregado do povo, ele tem que prestar contas ao povo, aos canoenses. É isso que nós estamos fazendo. O que conseguimos, o que não conseguimos, as dificuldades, os problemas, o nosso esforço, né? E junto com os canoenses, que ninguém faz nada sozinho, né? A andorinha não faz verão. Nós temos que ter capacidade de juntos enfrentar a crise. Agora tem que ter fé, tem que ter otimismo e tem que ter união. Porque não adianta agora ficar puxando para um lado, ou ficar criticando o governador, o presidente, criticando A, B ou C. É hora de união. Nós estamos vivendo a maior pandemia nos últimos 100 anos e é necessário convergência. Vejam um gesto de grandeza ontem dos nossos vereadores, né, uma votação unânime. Isso é muito importante, isso mostra maturidade, isso mostra unidade, isso mostra que as pessoas estão colocando os interesses da cidade acima dos seus interesses individuais. E é isso que nós queremos, é isso que a gente quer convocar a sociedade para juntos, unidos, a gente enfrentar e derrotar essa pandemia. Por isso eu te convoco, né? Vamos usar máscara, vamos usar álcool gel, vamos evitar aglomeração. E principalmente, amanhã, quem tem 62 anos ou mais, não deixe de ir. São 21 locais de vacinação, as nossas unidades básicas. É um local a mais do que a gente colocou na última semana. Então estarão lá abertos para que tu possa te vacinar, né? Convide aí os teus amigos, quem tem 62 anos. Um grande mutirão amanhã. Estaremos lá das 8 até as 3 da tarde vacinando. Então as pessoas podem ir com tranquilidade fazer a sua vacina. Quero agradecer a tua participação, quero agradecer os teus comentários, quero agradecer as tuas críticas, porque são com as críticas, são com os comentários, são com as tuas ideias que nós vamos, né, corrigir o que precisa ser corrigido. Sempre com fé e com esperança. Muito obrigado, um bom final de semana e nos encontramos trabalhando todos os dias
pela nossa Canoas. 100 dias sem parar.